Olá pessoal, tudo bem? A guerra, os conflitos, as discórdias, todos os sentimentos hostis, para os gregos, eles estavam personificados em um Deus que tinha uma importância significativa para o povo grego, o deus Ares, o senhor da guerra. E junto com ele, sempre havia a deusa Eris, a deusa da discórdia. Nas batalhas, esses dois deuses eram responsáveis pelo sentimento de tudo aquilo que era destrutivo, pela produção de tudo aquilo que era sangrento, sanguinolento e violento. Mas por que nós vamos falar disso aqui no nosso Jornadas Mitológicas? Bem, eu tenho algo para mostrar para você da relevância e da importância que esses movimentos conflitivos fazem e que a gente possa organizar isso dentro da gente. E isso está escrito desde a mitologia grega. E é por isso que eu trouxe para que a gente possa discutir esses dois deuses, o deus Ares e a deusa Eris. Eu sou Dalmo Silveira de Souza e você está nos Jornadas Mitológicas. Em vários momentos, eu venho conversando com você, ou trazendo nesse episódio, ou em outros episódios de outras séries, qual é a importância de a gente poder falar do destrutivo. Falar desse movimento que existe dentro de todos nós e que, se nós não conseguimos trazer para fora, olhar de fato o quanto esse sentimento, o quanto esse movimento pode nos levar a um lugar ruim, a um lugar negativo, a um lugar onde a gente de verdade não consegue transpor e muitas vezes fica preso nesse destrutivo, preso no ódio, preso em algo que limita a nossa vivência e aquilo que a gente pode fazer, que é viver bem a experiência humana, isso vai ficar limitado. Vamos voltar então à Grécia Antiga e conversar um pouco com o mito do deus Ares. Antes de mais nada, esse é um deus que veio importado. Sim, os gregos também importavam seus deuses. Ele vem de uma região mais belicosa, de um povo que vai invadindo a cultura grega e que torna-se poderoso em determinado momento. Tanto que esse deus Ares, quando os romanos tomam toda a Grécia, vai ser identificado com o deus Marte, o senhor da guerra, que os romanos, como um povo extremamente belicoso, precisava e tinha de alguma forma de unir esses deuses. Contudo, lá na Grécia, Ares era um deus odiado. Sim, fora poucos templos onde eles veneravam esse deus, ele era um deus não venerado, um deus não quisto muito bem. Por quê? Lá dentro do Olimpo, onde todos os deuses viviam em harmonia, Ares personificava, trazia o movimento da guerra, da destruição. Por isso que Zeus, quando símbolo de todo o poder, não consegue admitir Ares como seu filho, embora ele o fosse. E ele é filho de Zeus com a deusa Hera, com a deusa da fidelidade. E Ares muitas vezes faz a justiça da mãe, faz com que aquilo que a deusa Hera precisa que fortaleça, que é fiel ao seu próprio princípio, muitas vezes Ares vai lá fazer essa justiça. Mas hoje a gente vai tentar entender um pouco mais o que esse Deus traz para o mundo, traz dentro da nossa própria psique. É o movimento da violência, é um movimento que todo ser humano tem de destruição. Não é à toa que esse Deus vai se envolver com a deusa do amor, mas isso eu vou falar em outro dia, em outro capítulo, quando então eu falo de Afrodite. Mas antes de mais nada, ele tem com Afrodite dois filhos, Demos e Fobos, o terror e o horror. Sim, porque são símbolos daquilo que a guerra ia produzir a destruição. Para os gregos, como também para a gente, é importante entender o que a guerra traz. Na história da humanidade, esse movimento de guerrear, ele sempre vai trazer destruição. Ele sempre vai trazer sofrimento. Vai trazer algo que faz com que a gente, de uma forma ou de outra, traga a nossa cultura para um lugar ruim, porque a gente vai viver a belicosidade, a gente vai viver a violência, onde a gente vai criar a ideia de que um povo é melhor do que o outro, ou de que uma família é melhor do que outra família.
E aquilo que a gente tem maior de humanidade, aquilo que a gente tem maior de poder conviver com a diferença dos seres humanos, isso tudo vai por água abaixo. Porque na guerra nós queremos a destruição. A vitória da guerra é uma vitória conquistada a partir do sofrimento da outra parte. Não é um acordo de paz, é um acordo a partir do quanto um destruiu o outro. Nesse momento em que eu gravo esse vídeo, o mundo tem várias guerras acontecendo. Nesse momento, nós estamos vivendo situações muito belicosas, onde uma família se joga contra a outra, ou, dentro da própria família, por opiniões políticas, as pessoas acabam se distanciando, acabam guerreando entre si por valores que muitas vezes nem se entende o quão diferentes são, ou do que é que realmente está se falando e por que a gente não está conseguindo mais dialogar. É como se hoje então a gente tivesse essa outra deusa, a deusa Eris. Eris não é uma deusa do Olimpo. Eris é filha da noite, de Nix. Quando Eris nasce a discórdia. Todos os deuses não gostam da presença de Eris. Quando a Eris aparece, os deuses se afastam. Os deuses não suportam a ideia de que aquela harmonia, aquilo que junta todos, possa, de alguma forma, se distanciar. E eles entendiam que quando Eris chegava, quando Eris vinha para próximo dos deuses, a discórdia estava plantada. Um deus já se achava mais poderoso que o outro. Um deus se achava mais forte do que o outro e começava o combate. E os deuses não viviam mais em harmonia. É um pouco do que a gente possa olhar hoje do quanto essa discórdia está presente na nossa vida. O quanto na nossa vida, de fato, nós promovemos a discórdia. Porque se eu for falar com você, ou você vier perguntar para mim se eu promovo a discórdia, eu vou dizer que não, discórdia é uma coisa negativa, eu não gosto de fazer isso. Mas de alguma forma, dentro das nossas relações, a gente tem uma certa dificuldade de aceitar o que é diferente, ou porque ele nos ameaça, ou porque não conseguimos olhar para isso dentro de nós mesmos, e discordar torna-se algo que não é apenas um discordar de uma posição, de uma ideia, torna-se algo belicoso. É como se então a discórdia dissesse que eu tenho a posição certa e você tem a posição errada, e eu preciso combater o erro em você. A nossa condição humana foi para onde? Para onde que a gente está indo quando a gente alimenta esse tipo de postura? Onde a gente não pode conversar. Sabe, conversar é juntos termos várias versões. É poder de fato cada um argumentar a sua versão, poder trocar ideias sobre a sua versão. Na discórdia, nós não conversamos, nós tentamos de uma forma ou de outra colocar ao outro a nossa verdade, colocar no outro aquilo que eu tenho como certeza absoluta que é melhor. Mas é melhor para quem? É melhor a partir do quê? Essas perguntas a gente não se faz e a gente fica alimentado por esse sentimento. E mal conseguimos entender que esse sentimento vem de algo muito mais antigo. Para isso, é claro, você já entendeu, já assistiu toda a série, a primeira temporada da Divina Criança, e você já entendeu quanto esses movimentos... Você não assistiu ainda? Vai lá assistir. Clica agora, vai ali e assiste toda a série da primeira temporada da Divina Criança, que você de fato vai conseguir entender o quanto esse movimento destrutivo faz parte da nossa origem e o quanto ele pode de fato nos ajudar quando a gente integra. Contudo, aqui eu quero trazer um pouco mais adiante esse movimento da discórdia quando ela se coloca dentro do coletivo. Quando então uma cultura, um povo, um grupo de pessoas fica alimentado de uma verdade absoluta. Lá nos gregos, quando uma guerra começava, Ares chamava e logo Eris vinha atendê-lo para poder fazer com que a guerra acontecesse. Só que Eris nunca vinha sozinha.
ela vinha acompanhada dos seus 5 filhos. Quem são esses filhos? Os filhos de Eres eram Ponos, a fadiga, Lete, o esquecimento, Limos, a fome, Alcos, a dor e Orcus, o juramento. Esses 5 princípios, fome, fadiga, dor, esquecimento e o próprio juramento, faziam parte daquilo que a violência podia se estabelecer. Porque sim, a guerra, ela promovia isso para os gregos, como nos promove também hoje, quando nós entramos em algo belicoso, violento na nossa própria vida, quando nós entramos guerreando e destruindo, nós estamos sim passando fome do amor, nos esquecemos do amor, vamos ter sofrimento e dor e com certeza estaremos comprometidos, como se tivéssemos um juramento. Comprometido com o quê? Com a nossa própria discórdia, comprometido com aquilo que vai fazer com que a gente tenha uma fadiga, um cansaço. Eu estou fazendo aqui uma leitura, uma brincadeira, como se nós pudéssemos juntar esses 5 princípios e imaginar o quão destrutivo possa ser a gente viver nesse movimento de guerra, a gente viver nesse sentimento de destruição, de acabar com aquilo que é o outro. Na verdade, o que estamos com dificuldade de olhar nesse momento e em todos os momentos da história humana é aquilo que nos faz mais humano. É a possibilidade de olhar para esses movimentos destrutivos, belicosos, violentos, agressivos que fazem parte da nossa própria história e poder integrar essas polaridades. Olhar para essas polaridades, não as manifestando, mas sim reconhecendo como características que ainda fazem parte disso que é humano. E ainda, lá na mitologia grega, Hesíodo, o grande poeta em Trabalhos e os Dias, vai nos dizer o seguinte: ouve agora a justiça, esquece a violência para sempre. O que Hesíodo nos convida a olhar? Ele nos convida, de fato, a que a gente possa ser justo com a nossa própria história. Justo com aquilo tudo que a gente vem trazendo de evolução para o nosso próprio ser. Que a gente não deixe de lado a trajetória que seguimos até aqui e o quanto o ódio, o quanto a raiva, o rancor, os sentimentos hostis nos fazem mal. O quanto nós teremos que ser justos definitivamente com a nossa própria trajetória, podendo botar luz sobre esses lados, sobre esses movimentos que de fato nos fazem tão mal e poder, a partir disso, escutar, tocar, conseguir olhar ao outro como um verdadeiro outro e relembrar aquela frase do Maturana que nos diz que amar é respeitar o outro como um legítimo outro. Então, quando a gente está diante desses princípios, e aqui então eu trouxe o deus Ares como deus da guerra e Eres a discórdia, e a gente possa olhar para esses movimentos abrindo mão do poder e da pretensão de estar sempre certo, vencer o outro a qualquer custo e distanciar-se do diálogo e ficar numa posição completamente cheia de arrogância, de certezas, aonde eu estou certo e o outro está errado. Então vem lá da mitologia, vem de muito antigo a recomendação para que a gente possa ser justo com a nossa própria existência. Você gostou? Fez sentido para você? Você pode agora, chegou a hora daquele sininho, da curtida, para que você possa, na curtida, lembrar que eu possa fazer mais vídeos para você, e o sininho é para você deixar ativo. Quando o próximo vídeo estrear, você já vai estar aqui dentro do canal. Você não está inscrito ainda? Chegou a hora? Vamos fazer inscrição nesse canal, o que também é muito importante. E se está gostando mesmo, também distribua, mande para os teus amigos, convide eles para estar aqui no canal. Até o nosso próximo episódio de Jornadas Mitológicas.